E daquele momento, então, o senhor começou a acontecer a sua conversão. Foi aquele momento. Foi a partir desse dia da tatuagem que mudou meu conceito. Eu comecei a não querer mais machucar ninguém, eu fugia de problema, eu fugia de... E as pessoas estranhavam? Estranhar na hora. Depois daquele dia... O porta-copo foi junto. Foi junto. Depois daquele dia, todo mundo estranhou, porque uma que ninguém nunca me viu chorar. Outra que eu comecei a mudar as atitudes, comecei a falar menos, conversar mais, ficar mais recluso. E aí quando eu tava pra sair, aconteceu essa questão do lado, que eu falei do louvor, que falou muito comigo. E aí foi onde que eu fiz um pedido para Deus e também fiz uma promessa para Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor me libertar dessa cadeia e mudar minha vida, me libertar desses vícios e mudar minha vida e me tirar dessa cadeia, eu vou para a igreja, eu vou servir o Senhor e eu vou começar a trabalhar, vou parar de vender droga. Eu falei para Deus que eu nunca mais ia machucar ninguém. Tomou uma atitude, fez uma promessa fiz uma promessa também. Que eu nunca mais machucaria ninguém, eu ia mudar de vida, que o diabo não ia me usar mais. E foi assim, em cima, mano, Deus assinou. E aí logo o senhor saiu, então? Com 40 dias, nem isso eu saí. 40 dias no muito eu saí depois disso. E foi direto procurar uma igreja, oração? Eu saí numa quinta-feira, quando foi no sábado eu tava na igreja. Eu fui embora para Alto Floresta no mesmo dia. No outro dia eu fui embora para Alto Floresta, na sexta-feira cedo. E no sábado, no sábado à noite eu fui no culto. Aí... Quando foi no domingo, no outro culto, fui no sábado, fui no domingo. No sábado eu recebi uma palavra, no domingo Deus falou comigo na igreja e eu me rendi ao Senhor. Eu aceitei o Senhor como o único e suficiente salvador da minha vida. E eu lembro que, falando sobre um pouquinho da conversão, Natália, sim, o pregador que estava pregando, parecia que ele me conhecia, porque a história que ele estava contando, da história dele, era muito parecida com a minha. Era parecido? A minha ideia. Então, essa aí ia ser a próxima pergunta. Como que foi a sua conversão? Amém. Mas... Tá fluindo assim, bem... A minha tia até brinca, quando eu falo até hoje, ela lembra e brinca. Quando acabou o culto no sábado, eu fui pra casa brabo com a minha tia. Falei, tia, por que você contou toda a minha vida pra aquele pregador? A minha tia ria. Eu não contei nada não, menina, eu nem conheço o homem. O pastor veio da Bahia pregar numa festa da igreja. E nunca que minha tia ia falar nada, e muito menos nem deu tempo, né? Nem conhecia ele. E só antes do senhor falar, continuando sobre a sua conversão... a sua tia, ela orava pelo senhor, pagava um preço, né? Então às vezes tem pessoas que não entendem, porque quando a gente se converte e a gente passa a servir a Deus, a conhecer a palavra, porque houve uma mudança na vida da gente interior, não é uma mudança só fora, externa, né? Uma mudança interior. A gente quer isso para outras pessoas. É igual, por exemplo, se você for num médico muito bom e ele resolver o seu problema, você vai indicar esse médico para outras pessoas. Você vai dizer, não, vai lá no doutor, que ele vai. Então é quando a gente tem um verdadeiro encontro. Não é que, assim, Deus está longe. É a gente que às vezes fica longe, né? Verdade. E quando a gente tem esse encontro que algo muda, a gente quer compartilhar com todo mundo. Então é isso que ela fazia e é isso que o senhor se converteu e passou a fazer também com outras pessoas. Sim, mas pode continuar falando da parte como o senhor se converteu no início, se foi o que foi estranho, o que, sim, que, não, isso aí que foi mudando. Isso aí eu vou tentar ser breve, mas isso é uma resenha muito grande, porque eu lembro que aí, como eu tava falando nesse dia, aí eu falei, tia, você contou minha vida para aquele homem, aquele pastor. A minha tia dava risada, falei, meu filho, eu não contei nada, eu nem conheço o homem é da Bahia e tal. Foi o Espírito Santo, foi Deus que falou com ele. Deus te conhece, Deus sabe o que você fez na vida, o que você passou. Porque ele olhou pra mim e começou a falar coisas que só eu sabia. E algumas coisas que eu e minha tia sabia. Então assim, eu falei, a minha tia contou. Eu não tinha entendimento, né? Eu falei, rapaz, como que essa pessoa sabe? Eu não sabia que Deus poderia falar da vida de alguém para outro, né? Revelar. Mostrar, né? Mostrar uma revelação para alguém. E aí, a minha tia deu risada, brigou comigo ali, mas deu risada. Nós fomos pro culto no domingo. Aí no domingo eu lembro que esse pregador, esse pastor, falou bem assim. Ele falou assim, a hora do apelo lá na frente, ele falou assim, se você aceitar, ele falou lá ir pra igreja, mas eu recebi para mim. Ele falou assim, se você aceitar o Senhor como o único suficiente salvador da sua vida, se você vir aqui na frente e entregar sua alma, sua vida para Jesus, o Senhor vai fazer o que fez comigo com você. Me libertou. Ele começou a contar a história dele. Me libertou, eu era viciado, eu era escravo disso, aquilo e tudo, e mudou minha vida, me deu uma família. Eu sempre quis ter uma família. Eu saí da cadeia com um desejo muito grande de ter uma família. Ter uma família. Casar e ter uma família.
E que eu já tinha perdido não tinha uma família, mas eu não tinha, eu tinha perdido sua mãe, então, eu não tinha relacionamento, os relacionamentos é tudo perdido no mundo, só prostituição e piseiro. E aí aquele pregador falando assim, ele ainda falou bem assim, pode ter certeza que se você aceitar Jesus com todo o seu coração, ele muda a sua vida.